Olá, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Em nosso estudo hoje, na jornada bíblica, vamos aprender os ensinamentos, vamos conhecer as lições do capítulo 10 do livro de Juízes. O tema: lance fora seus ídolos e adore somente a Deus. Um capítulo muito importante, com ensinamentos valiosos para nós. Porque devemos avaliar sempre o nosso relacionamento com Deus. Será que é difícil cultivar algum ídolo em nosso coração? Por quê? Isso é tão perigoso para nós como foi no passado com o povo de Deus. Qual a advertência que o capítulo 10 de Juízes apresenta para cada um de nós? Em Juízes 10, os israelitas, mais uma vez, caíram na idolatria e foram oprimidos, desta vez pelos amonitas. Eles clamaram a Deus por libertação, e Deus responde lembrando-os de sua história de desobediência e sua fidelidade, ou seja, a fidelidade divina em libertá-los. Os israelitas se arrependem e abandonaram seus deuses estrangeiros. Juízes, capítulo 10, enfatiza, portanto, o padrão cíclico do relacionamento dos israelitas com Deus, destacando a disposição divina em mostrar misericórdia quando eles se arrependem e seu compromisso de levantar líderes para resgatá-los. Serve como um lembrete das consequências da desobediência e da importância de buscar a orientação e o perdão de Deus. Essa é a introdução de nosso estudo no capítulo 10. Você está convidado a conhecer, a partir de agora, detalhes importantes que este capítulo reserva para nós. Leia na sua Bíblia o capítulo completo e então acompanhe o nosso estudo, que você pode acompanhar aqui através do YouTube em áudio, e você pode também ter ele em texto para leitura. No nosso blog, na descrição deste vídeo, eu coloco ali o link para você. Então vamos aos versículos, aos comentários. Em 5 versos, os 5 primeiros versos, lemos a respeito de 2 homens que julgaram Israel por um total de 45 anos, que foi Tolá e Jair. Mas tudo o que sabemos deles, além do tempo em que julgaram, foi que um tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. O que você está fazendo por Deus que seja digno de registro? Quando sua vida se acabar, as pessoas se lembrarão, por mais do que apenas o conteúdo de sua conta bancária ou o número de anos que você viveu? Falando de Abimeleque, depois de Abimeleque, o verso 1, se levantou para livrar Israel. Essas palavras sugerem que, apesar da maldade do reinado de Abimeleque, ele fez alguma coisa útil para livrar Israel dos inimigos estrangeiros, ou pelo menos reprimi-los. É o que dá a entender
aqui através do verso 1. Então, Tola ou Tolá, surgindo entre os juízes menores, de quem poucos detalhes ficavam preservados. Evidentemente, estes juízes poucos se destacaram na defesa da nação ou na expulsão dos opressores. Mais provável seria que tivessem sido líderes civis, que julgavam casos importantes entre as tribos e cidades. Nos dias de Davi, o clã de Tola ou Tolá era conhecido por formar homens de valor. Então é citado esse clã, 1 Crônicas capítulo 7. O versículo 2 descreve que ele julgou Israel. Além do fato de ter julgado Israel por 23 anos, nada mais é relatado sobre o governo de Tolá. Evidentemente, não houve grandes batalhas com invasões inimigas durante o período de seu governo. Administrar bem uma nação em tempos de paz não é menos louvável que acompanhar em guerras e vencer inimigos. Apesar do bom trabalho realizado enquanto julgou a Israel, nenhuma menção escrita como reconhecimento a Tolá ficou registrada. A afirmação, depois da morte de Abimeleque, o governo dos juízes que temiam ao Senhor, serviu durante algum tempo para impedir a idolatria, conforme Patriarcas e Profetas 557, indicando que ele temia a Deus. Agora os versos 13 e 4 descrevem o próximo juiz, Jair, esse com 30 filhos e 30 jumentos e 30 cidades. Isto revela sinais de riqueza e posição. Antes da época de Salomão, quando os israelitas ainda não possuíam cavalos, ter um jumento era sinal de riqueza e assim de honra e dignidade. Esse fato está registrado possivelmente para mostrar as ricas bênçãos de um homem que tinha 30 filhos, e todos eles alcançaram a honra e a distinção de ser chefes ou governantes. Versículo 3, Jair julgou a Israel. Essas palavras nunca foram aplicadas ao cruel Abimeleque. A respeito dele, somente se afirmou que ele reinou sobre Israel. O governo de Jair deve ter sido equilibrado e benéfico, como o de outros juízes citados. Provavelmente, ele tinha 30 filhos, conforme o verso 4, por também ser polígamo, assim como foi Gideão. Versículo 6, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal. Uma grande parte da população se voltou novamente à idolatria. Triste fato, mas realidade. São listadas 7 divindades pagãs como novos objetos de adoração. Eram as divindades dos povos vizinhos a Israel. Os números e a distribuição revelam que uma multidão retornou à idolatria. Serviram aos deuses Baal, Astarote, foram explicados já no capítulo 2. Os deuses de Arã, Sidom, são muito similares. Os deuses de Moabe e Amon eram Quemos e Moloque. E os deuses dos filisteus, que eram Dagon, Astarote, Azerá e Baal Zebul. Todos estes foram deuses dos quais o povo de Israel acabou se envolvendo em idolatria.
Agora o versículo 7 fala de Amon. Amon, talvez você se lembre, era descendente de Ló, sobrinho de Abraão, aparentado, portanto, de Israel. Ele nasceu do incesto, das filhas de Ló com o próprio pai. Agora, os versículos 10 a 16, esse é o único relato no livro de Juízes em que Israel não somente clamou a Deus, como também deixou de lado os seus ídolos. Noutras ocasiões, eles simplesmente clamaram ao Senhor e ele os livrou. Deus sabia que o arrependimento era superficial, mas, mesmo assim, escolheu livrar os seus filhos. Então, o verso 10, clamaram ao Senhor. Foi uma atitude louvável. No entanto, a confissão de pecado que fizeram e o clamor por auxílio ainda não eram aceitáveis, porque não estavam acompanhados do verdadeiro arrependimento. Contudo, o Senhor reconhece a mais débil inclinação do pecador a Ele e a procura conduzi-la à verdadeira reforma. Dos versículos 11 a 16, esses versos mostram quão difícil pode ser seguir a Deus por um longo período. Os israelitas pareciam sempre esquecer Deus quando tudo estava bem. Mas a despeito de ser rejeitado pelo seu próprio povo, Deus nunca falhou em resgatá-los quando clamavam a Ele em arrependimento. A nós, também, Deus nunca falha em nos resgatar. Nós agimos exatamente como os israelitas quando colocamos Deus fora dos nossos eventos diários, em vez de colocá-lo no centro de nossa vida. Como um pai amoroso se sente rejeitado quando um filho se rebela, assim Deus se sente rejeitado quando nós o ignoramos ou o rejeitamos. Portanto, a lição que nos traz é que devemos lutar para permanecer perto de Deus, em vez de ver quão longe poderemos ir antes que o julgamento comece. Fica esta importante lição para nós no capítulo, no estudo de hoje. Agora o verso 12. A brevidade da informação desses incidentes mostra que o livro de Juízes não apresenta uma história exaustiva daquele período, mas relata episódios para ilustrar o comportamento dos israelitas e os esforços de Deus para auxiliá-los. Lembrando que no nosso estudo introdutório, nós aprendemos que foi um período de aproximadamente 350 anos de história, no período dos juízes. E neste período ocorreu esse ciclo de clamor, obediência, desobediência e servidão, sofrimentos, até que eles voltavam a clamar, abandonar os ídolos e Deus os livrá-los, Então agora o verso 13, Deus disse o seguinte: não vos livrarei mais. Agora a situação fica complicada. Esta ameaça deve ser entendida de modo condicional, como vai demonstrar os eventos seguintes. Deus precisava dar um chacoalhão no povo, É aqui muito claro entendermos. Quando o verso 14, Deus disse: ide e clamai aos seus deuses. Todo homem que espera abrigar-se da ira de Deus, apelando para qualquer falso ídolo, falso Deus, precisa saber
da inutilidade de seu refúgio e voltar-se para Cristo. Eles que vos livrem, disse Deus. Essa ironia deve ter ferido profundamente, porque os ídolos aos quais Israel se voltou eram divindades das nações que os oprimiam. Deus fala aqui como um pai que arrasoa com a criança imprudente, a quem somente uma firme repreensão conduzirá à reflexão séria. Apesar de Deus renegar a Israel no momento, ele não abandonou a nação permanentemente. O Senhor enviou juízos que cresciam em severidade e extensão. Deve-se relembrar que a ameaça de rejeição nesse contexto é somente da nação de Israel, à medida que falhou em cumprir seu compromisso com Deus. A porta para a salvação pessoal de indivíduos israelitas continuava aberta. Durante os anos sombrios de apostasia da nação, houve um remanescente que permaneceu fiel e não reverenciaram aos ídolos, principalmente ao mais seguido, que era Baal. Então, aqui nós encontramos claramente que Deus precisava abrir os olhos do povo para esse ciclo de pecado, de idolatria, e fazê-los tomar uma decisão firme ao lado de Deus. No versículo 15, agora o povo então entende e diz: livra-nos. O desejo de ser libertado e não o desejo de servir ao Senhor foi o motivo do arrependimento de Israel. Agora o verso 16 descreve que eles tiraram os deuses alheios. A repreensão solene, pontual e amável, feita pelo profeta, surtiu o efeito desejado. As pessoas se arrependeram dos seus maus caminhos e produziram frutos indicativos de arrependimento genuíno. Não pôde ele reter a sua compaixão, diz ainda o verso 16. Quando Israel deixou de falar sobre arrependimento e passou a demonstrá-lo em ações, Deus não se demorou em acudir o seu povo. A paciência de Deus não tem limites neste dia de graça, se de fato o pecador se arrepende. Sempre que pela oração e arrependimento sincero as pessoas clamam ao Deus misericordioso, Ele ouve sua súplica como um terno Pai. As pessoas nem sempre revelam esse atributo de Deus em suas relações mútuas. Embora professem caminhar nos passos de Cristo, elas continuam a nutrir ressentimento quando os outros estão buscando reconciliação. Se Deus se moveu em compaixão para com os israelitas rebeldes, por que eles permaneceriam insensíveis às súplicas daqueles que possuem natureza semelhante a deles? O comportamento rancoroso é uma característica comum a pessoas aparentemente piedosas e cristãs. O Deus puro e santo, que tem sido infinitamente mais insultado, perdoa e continua a perdoar, enquanto professos filhos de Deus alimentam má vontade e ódio no coração durante anos. Não é verdade? Homens e mulheres devem ponderar seriamente a oração do Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Agora, o verso 18, os gileaditas queriam resistir à incursão dos amonitas, mas faltava-lhes
uma liderança militar corajosa para levar adiante a sua causa. Em outras crises, Deus havia escolhido o líder, mas desta vez, possivelmente, ele não indicou ninguém. As pessoas foram forçadas a utilizar seu julgamento santificado e a selecionar alguém. Deus honrou a escolha feita, colocando seu espírito sobre ele. Seu caráter podia não ser o melhor, mas visto que Deus decide trabalhar por meio de agentes humanos, ele escolhe dentre as pessoas que estão disponíveis. Isso nos mostra que, ainda hoje, Deus dirige sua obra por meio de canais humanos imperfeitos. Se esse fato fosse melhor compreendido, haveria menos crítica aos que forem chamados por Deus para servi-lo. Então nós vamos no próximo capítulo ver o nome do próximo juiz, que foi agora designado e escolhido para a missão. Agora o próximo tópico, o espírito de profecia, nunca se afaste de Deus. Depois da morte de Abimeleque, o governo dos juízes que temiam ao Senhor serviu durante algum tempo para impedir a idolatria, conforme falamos há pouco, mas não muito tempo depois, o povo voltou às práticas das comunidades gentílicas que em redor deles havia. Entre as tribos do norte, os deuses da Síria e Sidom tinham muitos adoradores. Ao sudoeste, os ídolos dos filisteus, e a leste, os de Moabe e Amon, haviam desviado os corações de Israel do Deus de seus pais. A apostasia, porém, de imediato trouxe o seu castigo. Os amonitas subjugaram as tribos orientais e, atravessando o Jordão, invadiram o território de Judá e Efraim. Ao oeste, os filisteus subiram de sua planície ao lado do mar, queimando e pilhando por toda parte. Novamente Israel pareceu achar-se abandonado ao poder de seus inimigos implacáveis. De novo, o povo procurou auxílio daquele a quem tanto haviam abandonado e insultado. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. Conforme os versos 10 a 16. Mas a tristeza não operara o verdadeiro arrependimento. O povo lamentava porque seus pecados lhes haviam acarretado o sofrimento, mas não porque tivessem desonrado a Deus pela transgressão de sua santa lei. O verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado, é uma decidida renúncia ao mal. Olha que solene detalhe este texto nos apresenta. Até hoje, nós podemos cometer este mesmo erro do povo de Israel no passado. Podemos lamentar o sofrimento que o pecado traz, mas não a realidade que o pecado é, que é a separação de Deus. Fiquemos atentos, não é mesmo? Continua o texto dizendo que o Senhor lhes respondeu por um de seus profetas: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Essas solenes e terríveis palavras transportam o espírito para outra cena.
o grande dia do juízo final, em que os que rejeitaram a misericórdia de Deus e desprezaram a sua graça serão trazidos em face de sua justiça. Naquele tribunal devem prestar contas os que dedicaram os talentos que Deus lhes deu, tempo, meios ou inteligência, ao serviço dos deuses deste mundo. Deixaram seu verdadeiro e amoroso amigo para seguirem o caminho da conveniência e dos prazeres mundanos. Tensionavam em algum tempo voltar a Deus, mas o mundo, com suas loucuras e enganos, absorveu-lhes a atenção. Os divertimentos frívolos, o orgulho no vestir, a satisfação do apetite, lhes endureceram o coração e embotaram a consciência, de maneira que não ouviram a voz da verdade. Foi desprezado o dever. Coisas de valor infinito foram estimadas levianamente, até que o coração perdeu todo o desejo de sacrificar-se por aquele que tanto deu pelo homem. Olha que coisa terrível, amigos, ouvintes da palavra de Deus. Mas no tempo da ceifa colherão o que semearam. Disse o Senhor: porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Este texto solene está em Provérbios, capítulo 1, versos 24 a 31 e o verso 33. Agora, o que aconteceu? Os israelitas humilharam-se agora perante o Senhor. Tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. E o amoroso coração do Senhor se angustiou por causa da desgraça de Israel. Ó, que longânima misericórdia de nosso Deus! Quando seu povo abandonou os pecados que haviam excluído sua presença, ele lhes ouviu as orações e logo se pôs a agir em prol deles. Que texto solene! Que advertência para nós e também que esperança, porque Deus mostra a sua misericórdia. Esse texto está a partir da página 557 do livro Patriarcas e Profetas. Agora chegou o momento de aplicar este capítulo em nossas vidas. Hoje, crianças precisam de cuidado, amor e tolerância. Pecadores também. É evidente no livro de Juízes o cuidado, o amor e a tolerância de Deus para com seus filhos ingratos, imaturos e até rebeldes. Embora seja necessário ter fé, ainda é muito mais fácil admitir o caráter de Deus do que assumir quem realmente somos. É por isso que precisamos ler a Bíblia para aplicá-la bem em nossa vida. Para isso precisamos interpretá-la bem também. A graça divina invade a desgraça humana. Ao tocar o coração que clama na lama da desgraça, a graça opera a fim de restaurar a situação do pecador arrependido genuinamente. Contudo,
a graça pode ser rejeitada, desprezada, consequentemente, qualquer coisa passa a ocupar o coração. A graça divina encontra limites na rejeição humana. Deus não invade onde a decisão levanta a voz dizendo-lhe: aqui não. O ser humano é complexo, suas atitudes são difíceis de serem interpretadas e suas emoções difíceis de serem analisadas corretamente. Contudo, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Aplicações deste capítulo. Reavivamento e reforma são necessários. Reconhecemos, mas não os buscamos como de fato deveríamos buscar. Arrependimento é importante, mas o verdadeiro arrependimento sempre será seguido de abandono do pecado. Deveríamos aprender a buscar a Deus antes que o sofrimento bate a porta e roube a nossa paz. E Deus está sempre disposto a ouvir-nos quando clamamos com sinceridade por perdão dos nossos pecados. E finalizando nossa reflexão, é muito fácil para nós lermos a história dos filhos de Israel e julgá-los por suas ações, não é mesmo? Mas aí eu pergunto, e nós? Ainda existem ídolos em nossa vida que têm nos afastado de Deus? Pode ser vaidade, televisão, internet, redes sociais, excesso de trabalho, fofoca, a gula ou até mesmo pessoas. O que você precisa tirar do meio de si para que então possa servir com integridade ao Senhor? Foi quando Israel orou, se humilhou, buscou ao Senhor e se converteu, tirando do meio de si as abominações, que Deus não pôde mais reter a sua compaixão. Quando o Senhor é o único Senhor em nossa vida, não temos o que temer, pois como escreveu o salmista, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, capítulo 33, verso 12. Ele move céus e terra em favor de um filho que se arrepende, porque a redenção da nossa alma é caríssima, conforme Salmos 49, verso 8. Amados, não dá para dividir o nosso coração entre Deus e os ídolos que nos levam a um caminho diferente de sua vontade. Quando o povo não apenas clamou, mas agiu, alcançaram a misericórdia de Deus. Você compreendeu este detalhe? Agora é o tempo de profundo exame do coração e de termos a nossa vida transformada pelo Espírito Santo. É agora que Cristo está às portas. Hoje a palavra de Deus nos adverte: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. 2 Coríntios 13, verso 5. E Romanos 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É tempo de reavivamento e reforma que deve começar na minha e na sua vida, em cada um de nós. O Senhor procura hoje pelos fiéis da terra, pelo remanescente, aquele que não tem um coração dividido, mas completamente dedicado ao Senhor. Vigiemos e oremos. Amém. Olhe o pensamento do dia. Abra mão daquilo que te afasta de Deus. Ok? Capítulo 10 de Juízes realmente traz ensinamentos
profundos para nós, não é mesmo? Que Deus possa ajudar cada um de nós em nosso exame pessoal e em nosso arrependimento sincero e genuíno. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, louvamos o seu nome pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, por nos amar de tal maneira que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar na sua fidelidade e na sua misericórdia. Senhor, abençoe cada pessoa que está acompanhando este estudo, esta oração, em mais este dia, em mais esta semana. Fica conosco e nos ajude a tirar de nossa mente, de nosso coração, todo ídolo, todo pecado acariciado, tudo aquilo, Senhor, que venha impedir a nossa total consagração e dedicação, a nossa adoração sincera a Ti. Fica conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar, de incentivar este projeto convidando pessoas para fazer parte de nossa jornada bíblica. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.